Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, queridos irmãos, vamos ter mais um programa hoje falando sobre um dos princípios da religião islâmica, Al-Hajj, peregrinação a Meca, que é uma obrigação para todos os muçulmanos, né? Para todos os muçulmanos, pelo menos uma vez viajarem para a Arábia, cidade de Meca, realizarem seus rituais. Lembrando dessa palavra de Sayyida Zahra, Al-Hajj Tashyidan lil-Islam. O Hajj, peregrinação a Meca, é a fundação do Islã. Temos uma outra palavra do profeta que fala, Hajj é a manifestação da grandeza, do poder do Islã. Quando milhões dos muçulmanos se reúnem em um local, né, realizando os rituais, vai ter uma mensagem... 240 países. Isso, de tantos países. 150 línguas. Isso. Mostra, dá um sinal para seus inimigos, que estamos aqui, reunidos em nome da religião islâmica. Não, realmente, quando você entra e você vê a Kaaba, sinceramente, você não tem como as lágrimas não dá para parar. Caírem sobre o seu rosto. E você sente a grandeza do Islã, sim, porque lá reúne pessoas de muitos países, como o Sheikh falou. E você sente lá mesmo assim uma força muito grande, realmente. É um momento inesquecível de uma vida, de verdade. Eu senti assim quando estive lá. Sim. Então, hoje vamos falar sobre esse assunto, sobre a Hajj. Temos querido irmão Hajj Batista, que realizou esse Hajj, nossa querida Hajj Samia e nosso querido mestre Sheikh Muhammad Khalil, que cuida de caravanas, né? Sabe, funciona assim. Qualquer guia, né? Qualquer um que tem condição. Hajj tem condição. Em primeiro lugar, condição financeira, depois condição de saúde e tem uma condição de segurança que depende do local do caminho. Do trabalho dele. Isso. Se permite trabalho. Às vezes ele é um funcionário público, chegou, ou vamos dizer assim, o ministro não deu... Sim, assim, autorização. Daí ele impediu as férias, né? Então é realizado. Então temos duas pessoas que experimentaram esse Hajj. A gente quer que eles falem, contem para nós como passou esses dias, e Sheikh Muhammad explica um pouco mais sobre a jurisprudência e depois a partir da jurisprudência a questão da espiritualidade, que nós precisamos mais filosofia, sabedoria por trás. Por favor, qualquer um que pretende. Já vou falar um pouco sobre a história, principalmente. Claro que os muçulmanos têm que peregrinar. Peregrinar significa visitar de uma viagem ritual. Uma viagem ritual durante 5 dias. Bem resumidos. Bem resumido. No mês específico, o 12º mês do calendário islâmico, que agora atualmente começou hoje. Estamos no primeiro dia. No primeiro dia, o sábado hoje. Sábado hoje, primeiro dia da Al-Hajj, da peregrinação. Desculpa, o mês da peregrinação. Agora os peregrinos já começaram a entrar. Agora, pouco a pouco entram para começar o ritual. Sabe que, claro que a Meca é uma cidade pequena. E aquela mesquita sagrada, onde existe Al-Kaaba, também um lugar, por fim, limitado. Ele não acaba no mesmo tempo para 3 milhões das pessoas. Normalmente, o governo da Arábia Saudita publica detalhadamente, mas publica também em geral, a estatística dos peregrinos que visitam. Anualmente, entre 2 milhões estrangeiros fora da Arábia Saudita, 2 milhões, 2.200, depende às vezes. E agora no calor, agora é muito calor lá, neste ano, caloríssimo, 53 graus. Agora, anunciado. Na minha época alcancei 50 graus. Eu também, na minha época, fomos numa época muito quente. O termômetro estava... Por fim. Tem momento que fica frio, muito exatamente. frio. Nesta época, como por exemplo... Não, muito frio fica, muito. Muito frio sim, mas na noite. Na noite. No dia, jamais. Na noite, passa horas, quebram osso. Assim. Mas, porque é deserto, né? Exatamente, deserto e também. Por fim, uma cidade pequena, mas graças a Deus, e também eu vou agradecer aqui, o governo da Arábia Saudita, na realidade, organiza bem organização, de parte tecnicamente, de parte na verdade, controlar os números. Isso é uma coisa. Muitas pessoas. Não, senhor. Existem pessoas no Irã, por exemplo,
em Nigéria, em Indonésia, esperam 15 anos para ter permissão e visto ao Para viajar. entrar. Porque Ou mais. acumula muito e depois vai acontecer incidentes dolorosos. Então, essa organização, essas considerações de numeração limitar é bom. Por fim, benefício para todos os países, todos para os todos os muçulmanos. peregrinos também. Sim, essa é uma coisa que devemos ser bem clara. Outro assunto também, assunto da Hajj. Acaba tudo no nosso objetivo profundo é Deus. Isso. Mas acaba que Deus Altíssimo colocou naquela região, naquela parte, foi construída primeiramente pelo nosso profeta Adão. Allah no Sagrado Alcorão diz: Inna awwala baytin wudi'a linnas. Primeiro templo que foi construído ao benefício ao povo, ao ser humano, às pessoas, é Al-Kaaba. Depois do profeta Adão, 2 ou 3 mil anos, foi destruída a Kaaba pelos fenômenos naturais, enchente, chuva, Dilúvio de Noé, etc. Foi destruída, mas o alicerce significa as fundações, os pilares, aquelas colunas intactas, permaneceram. Quem chegou para reconstruir? 2 profetas, o profeta Abraão, o fundador do monoteísmo, e também o profeta Ismael, o filho dele. Mais velho. Construiu a Kaaba. Olha bem, magnífica a paisagem que Deus Altíssimo narrou para nós. Eles, quando terminaram esta obra, eles não foram assim. Nós que fizemos. Orgulhosos. Não. Eles falaram: oh meu Deus, aceite nossa obra. Aceite. قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Isso significa que cada muçulmano, é uma lição para nós, quando termina de uma obrigação social, moral, religiosa, ele agradece a Deus e espera que Deus aceita dele. Senão, se ele está fazendo isso para se achar ou se fica vaidoso, vai perder o valor espiritual, porque Deus Altíssimo é puro. E ele não aceita só apenas as ações puras a ele, a amor a ele, sincera a ele, puramente. Por isso, terminando assim, foi construída. E depois, os rituais, inshallah, pouco a pouco vamos interpretar sobre dar 7 vezes ao redor da Kaaba, sobre correr, circulando assim, ao redor da Kaaba, a tawaf. Depois, a oração desse tawaf. Depois, existe uma caminhada entre 2 montanhas. Depois também existe tipo de repúdio contra o diabo, a maldade significa. Esse também é símbolo. Al-Hajj, todas as ações da peregrinação simbolizam uma coisa. São símbolos para uma lição da nossa vida, para uma atitude da nossa vida. E também, isso é uma coisa magnífica. Daqui a pouco, inshallah, a Hajj Samia, inshallah, ela vai na realidade, vamos dizer, falar o que ela sentiu. Agora começou uma coisa magnífica. Muito interessante o Brasil. Essa lágrima que ela... 3 milhões das pessoas anualmente choram de emoção, de amor, de fidelidade deles, quando observam aquela Kaaba. Como também eles, tipo de agradecimento a Deus. Como eu cheguei aqui após de meus anos passados, desejando agora Allah, Deus me permitiu chegar. É uma coisa muito linda. Como uma saudade. Você mata a tua saudade. Quando você veja aquela Kaaba. Kaaba significa um quarto cúbico. Só na sua imaginação e você fala assim, não, agora eu estou perante a casa de Deus. Primeira casa aqui na presença. Na presença de Deus. Da casa de Deus. Conta um pouquinho para nós sobre essa experiência. De verdade, esse é um momento inesquecível, quando eu vi a Kaaba pela primeira vez, e foi a única vez, inshallah, no futuro, que Deus sustenta mais, que nós possamos fazer uma nova viagem. Então é uma coisa que fica marcada para sempre no coração do ser humano, porque lá, quando você faz o Hajj no verdadeiro sentido assim do Hajj, você, quando o seu Hajj ele é recebido por Deus direitinho, é como se você nascesse novamente. Então quando vamos lá, a gente
vai deixar, quando você veste aquela roupa branca, a roupa da pureza, que chama o Ahram, assim, então você, é como se Deus perdoasse para você, se você for merecedor, de todos os seus pecados anteriores. Então, isso dá uma nova esperança para o ser humano, para quando ele voltar de viagem, que leva um tempo para você acostumar quando você voltou de viagem, assim, para você ver a sua realidade. Então, você começa, assim, a ver muita coisa que antes você não fazia. Então, agora não, meu Deus, eu já fui para o Hajj. Isso eu devo fazer, isso eu não devo fazer. Talvez a idade de nós não depende, nós não sabemos o momento que a gente vai partir desse mundo, então a gente fica mais consciente em relação de tudo que nós vamos fazer. É um estado espiritual muito grande que a gente fica e temos que ficar para o resto da vida. Por isso que é bom fazer novamente, para sempre renovar isso dentro de nós, porque o ser humano tem muitas coisas que ocupam ele. Está narrando a Hajj Samia, na verdade, um assunto muito importante. Uma pergunta: por que uma vez na vida este atitude, esta ação ritual religiosa uma vez na vida? Esse tipo que deve ser o tipo de núcleo nuclear, espiritual, que serve a tua vida inteira, como ela está narrando agora. 30 e poucos anos ela visitou a Meca. Ela convive com esse sentimento. Esse é diariamente. Início de uma nova jornada. Essa nova jornada inesquecível. Jamais vai ser. Seus amigos, suas caminhadas, seus atos, aquele sofrimento. Por fim, Al-Hajj, uma adoração, uma ação cansativa. Mas eu experimentei de todos os peregrinos, antes de terminar, penúltima hora, vamos dizer, Sheikh, quando terminamos, estou aborrecido, estou cansado, estou caído. Ok, deixa terminar. Juro por Deus, quando terminamos, voltamos a casa, Sheikh, podemos refazer de novo agora? Não, tem que esperar o ano que vem. Porque pela saudade que eles sentiam, pelo aquele sabor, aquele gosto. Sabor da fé. Exatamente. Eles desejam agora voltar, enquanto que uma hora antes tudo reclamando de cansaço. Não, é uma realidade isso. Eu venho de um conhecimento, né, de uma base cristã católica. Que bom. E eu gosto muito de fazer as comparações da minha religião anterior com o islamismo. E eu vejo assim, dentro do cristianismo, aí tem o batismo, né? Tem o batismo, a criança está pequenininha, leva lá no padre, e o padre vai batizar com aquela água benta. Aí as pessoas que são evangélicos, eles batizam na água, né? E eu me lembro que Jesus foi batizado por João Batista. Aí o padre batiza em nome de Deus, do Espírito Santo, em nome de Jesus. O pastor, ele batiza em nome de Jesus. E João Batista batizou Jesus em nome de quem? Em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, em nome de Deus. Então é uma importância muito grande. Quando as pessoas falam, quando você vai para o Hajj, então nós podemos considerar isso como um batismo. Batismo de Deus. O batismo de Deus. Só que o nosso batismo, ele veio direto da casa de Deus, a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Então você está sendo batizado dentro da casa que Deus construiu aqui na terra para Adão fazer a adoração, ter a ligação direta de Deus com Adão. Para que fosse o exemplo da unicidade de Deus. Essa casa é muito interessante. Simboliza o monoteísmo, simboliza a unicidade de Deus. Isso, unicidade de Deus. O monoteísmo puro, a gente pode dizer. É muito interessante. As colunas dele tem uma palavra do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Os quatro cantos da Kaaba são cúbicas. São cúbicos, né? Ter 4 cantos. É construída baseado nessas 4 recordações. Subhanallah. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah. Subhanallah, glorificado seja Deus. Alhamdulillah. Todo louvor pertence a Deus. Wa la ilaha illallah. Não há outra divindade além de Deus, além de Allah. Wallahu akbar. Deus é maior.
Eu tenho, na verdade, assim, a gente hoje está nas mídias sociais, então muita gente acompanha a gente pelo Facebook ou no YouTube, e tem pessoas que perguntam, Raj Batista, por que Raj Batista? Entendeu? De onde vem esse? De onde vem esse Raj? Porque título, né? quem me conhece, né, de infância, meu nome é José Batista dos Santos. Normalmente as pessoas usam o seu segundo nome Batista. Então eu tenho 9 irmãos e uns 3 é conhecido como Batista. Como que você vamos identificar quem é Batista? Raj Então, Batista. é o Raj deles é Raj. Batista, que sou eu. Tenho Raj, na realidade, a palavra peregrino. peregrinos. Ah, eu vou- quem realiza então, vamos essa chegar- Exatamente, na sociedade islâmica no mundo inteiro. Uhum. Desde a Indonésia até o Chile, Sim. deste lado, desde Polo Norte até Polo, onde existe comunidade, quando uma pessoa visita Meca, ele se chama, visita Meca de peregrinação, se chama Hajj, Hajj. significa peregrino. Outras pessoas Hajj. acham. Esse grande peregrino brasileiro. Um dos primeiros. Então, outras pessoas eles acham que ser Raj que é um diploma. E eu também quero informar Sim, para sim, diploma eles espiritual, por que um não? diploma espiritual, mas ele é um título dado a todos os peregrinos. Agora entrou a política. Ah, Não, por favor. então é um título dado a todos os peregrinos, que seja Haj Sami, que seja o Sheik, ou que seja o Ayatollah, ou que seja o presidente, todos para eles mim, recebem. É uma palavra carimba Hajj, no seu eu livro vou da vida. interpretar Tipo de medalha. É, medalha. Uma Mas coroa. esse Hajj, Exatamente. sim, mas esse Hajj é como que fosse uma medalha. Isso é uma riqueza que ninguém vai conseguir tirar essa riqueza de você. Exatamente. Olha entendeu? bem, quando é uma medalha de Deus, daí se torna riqueza. É riqueza, a riqueza. Eu realmente, eu espiritual do também Hajj. que vim de uma família cristã, sinceramente, todas as noites do dia, durante o dia também, durante as minhas orações, eu peço pelo menos que uma única pessoa da minha família se torne muçulmana, para eles sentirem Essa é a espiritualidade do Islã, para eles sentirem que o Islã ele é um código de vida, ele te dá a resposta para tudo que você precisa. Isso. Na parte jurídica, na parte do dia a dia, na parte da educação, na parte do respeito aos mais velhos. De um modo geral, ele é um código de vida. Ensina você dentro do comércio o que pode ser feito, o que não pode ser feito, em tudo. Ele é uma base. Por isso eu sempre peço de um modo geral que Deus presenteie a toda a humanidade com o Islã. Querida, explica um pouco mais para nós o que representou o Hajj na sua vida. Conta para nós, Haj Sami, antes do Hajj e depois do Hajj. O que trouxe para você? É igual a gente sair da escuridão para a luz. Meu Deus. Sair da escuridão e vir para a luz e ver um lugar todo iluminado, onde tudo é certo. É só você caminhar por Isso quer dizer que eu não fiz Hajj, vivo na escuridão? Não significa isso. Significa na esperança para Sim. entrar Não, na é luz. uma brincadeira. Isso. Um assunto muito importante do Hajj. Claro que quem é o fundador do Hajj? Dos atos, das atividades, 5 dias você não para. Pula de um lugar para outro lugar, para outro lugar, para outro lugar. E Al-Hajj, a peregrinação, todo mundo pensa que quando eu vou sair do Brasil, já comecei vamos dizer assim, a entrada ao Hajj. Não. O primeiro passo de Al-Hajj de Kaaba. Você sai de Kaaba. Allah fala para você, vai a Kaaba, uma montanha, depois a gente vai explicar. Mas quem é o fundador de Al-Hajj? Uma família. Pai, profeta Abraão. Mãe, Hajar. Agora vamos falar Hajar. E filho, Ismael. Todas as atividades que a gente realizamos, não só nós, todos os profetas peregrinos, eles praticaram o que praticou uma mulher. Olha bem, uma mulher abençoada. Era escrava, era da raça africana, de Etiópia, foi casada com o profeta Abraão. O profeta Abraão deixou ela com seu filho Ismael em Meca. Ela já terminou a água, não tem água. Ela correu entre 2 montanhas com uma esperança muito elevada, uma esperança
Ela insistiu a ter água. Correu dessa montanha para outra montanha. Entre os 7 vezes, depois Deus Altíssimo fez um milagre. Falou, você é muito séria. Esta menina, esta jovem de 34, 35 anos, essa uma jovem é muito séria. Eu vou completar, vou cumprir tua esperança. Allah brotou uma crescente, uma fonte de água, é chamada, até agora está brotando, chamada Zamzam. Olha bem, outro assunto também. Onde ela construiu, desculpa, vamos dizer assim, a tenda dela. Não existia casa. A tenda. Ela pendurou tipo de, vamos dizer assim, tipo de painel para se proteger do sol, colado de Al-Kaaba. E foi aquele lugar onde agora nós chamamos ele Hijr Ismail. Vamos interpretar sobre a palavra Hijr. O que significa Hijr na língua árabe? Hijr, colo da mãe. Colo da mãe. Sim. Hijr, في حجور الطاهرات. Nos colos das purificadas. Sim. Hijr. Foi no Ismael, mas onde está Hijr Ismail? O colo da mãe. Deveria ser colo da Hajar. Mas Allah pertenceu até agora todos os peregrinos, dando volta, não só ao redor da casa de Deus, também ao redor da casa de Hajar. Ao redor da casa de Hajar. Sim, aquele lugar como meia lua. Sim, assim, sim. tipo... Deixa eu só fazer uma pergunta, Sheikh, já que entramos nesse assunto. Mas não deixa a pergunta pesada. Não vou forçar muito, não. Mas o profeta Ismael, ele está também enterrado ali? Sim, Ismael. E ela, primeiros, e 70 profetas depois. Depois. Mas o valor deste, o nome de Hijr Ismail. Por isso a gente, quando vimos lá, tem que dar certeza também ao redor da casa dela. Allah, na sua majestade, acrescentou a casa dela, pela dignidade dela, pela obediência dela, pela pureza dela, a sua casa, a casa de Deus. E dizendo a todos os muçulmanos, tem que fazer mesma é muito interessante. E depois quando ela 7 vezes correndo para buscar água, isso é uma atitude, uma ação que foi feita por ela. Ela fundou, chamado As-Sa'i. Olha bem a palavra. As-Sa'i. O que significa As-Sa'i na língua árabe? A tentativa. Tentar. Não perde tua esperança. Deve ser esperançoso que Deus Altíssimo vai dar uma saída para qualquer problema, qualquer necessidade. Não fica desespero. Não, tem que ter por isso ela 7 vezes correu, depois foi resolvido. Esse ato, após dela, ela depois morreu, foi enterrada do lado da cama. Todos os profetas que realizaram, e os imames, e os sábios, e até agora, foi um símbolo. Devem realizar, seguir ela. Seguir uma mulher. O profeta segue uma mulher, sim. A tradição dela. A tradição, a fundação dela. Ela fundou. Deus Altíssimo aceitou dela, porque ela era pura. A pureza dela. Entendeu? Rádio Batista, Rádio Sâmia, qualquer um. Então, não. Continuando, por favor. Não, então, por isso que a pessoa, antes de ir para o Hajj, tem que fazer um curso para a gente saber, não quando chegar lá fazer os rituais e não saber o verdadeiro sentido de cada ritual que é feito lá, né? Então, temos que fazer um curso, aprender bem para quando a gente for lá. Porque uma ação anual, não, na vida uma vez tem que ser bem certinha, bem aplicada. Sim. Senão, até porque se você não fizer se você não cumprir com seus rituais, o teu Hajj ele fica inválido. Quer dizer, você fez tanto sacrifício com tanta expectativa, deixa tua casa, teu comércio, viajar lá, 15 dias agora. Agora não é 5 dias, 15 dias, tem que chegar antes, tem que preparar. Também depois tem que visitar o santuário do profeta Muhammad na cidade de Medina. Esse faz parte moral e da fidelidade dos muçulmanos para cumprir a saudação ao nosso querido profeta Muhammad e seus familiares. Eu sempre agradeço de coração ao Sheikh Taleb, porque o Sheikh Taleb, 30 anos atrás, através dele, conversar com meu marido, que meu marido me liberou,
para mim para o Hajj, que o meu marido, tínhamos comércio forte, não podia faltar, eu e ele, peças principais da loja. O Chertali foi lá, falou, não, ela vai fazer o curso, quer você queira, quer você não. Fizemos curso de 2 semanas, de verdade, se não fosse aquilo, meu marido já faleceu, sem ter cumprido o Hajj, mesmo que a situação financeira permitisse, e mesmo que a saúde também. Eu, depois que ele faleceu, eu fiz o Hajj. Mandei fazer o Hajj em nome dele. Mandou alguém fazer. Porque temos isso também no Islã. Recuperando assim. Então, graças a Deus, porque aquilo talvez foi minha chance única, que depois eu não fui mais. Então, eu pedi tanto para Deus que realmente Deus me atendeu, fomos e voltamos. Este assunto que agora mencionou, na verdade, é um assunto da generosidade de Deus. Certo. Olha bem, tão ele tolerante, tão ele carinhoso conosco. Às vezes uma pessoa tem algumas condições que ele não conseguiu cumprir alguma coisa das suas obrigações. Deus Altíssimo permite aos familiares, seus filhos, sua esposa, que eles recuperam em nome dele, na intenção dele. Graças a Deus, visitei a Meca, a Hajj, mais que 22 vezes. Cada vez eu, em nome de alguém, de meu querido, mas avô, às vezes de 10 pessoas. Uma vez eu fiz de quase 80 mil pessoas. Quando? Agora, há 5 anos atrás, quando foi martirizado o embaixador Radamfar, o ano seguinte não foram os iranianos, de modo injusto. Eu falei, meu Deus, eu estou fazendo isso de todos os iranianos que não conseguiram ver. Meu Deus, aceita de mim, aceita dele, porque eles estão ansiosos por fim. Direito deles como muçulmano, de ordem, não estou pulando leis, pulando, vamos dizer, a lei da Arábia Saudita, mas foram impedidos de modo injusto. Deixa assunto político, não vou falar político. Eu roguei a meu Deus, supliquei a Deus, pedi a Ele. Essa é minha peregrinação em nome de todos. Deus Altíssimo, pela sua generosidade, dará. Eu tentei fazer algo. Por isso, uma pessoa pode ser 10. Uma vez eu fiz para todos os muçulmanos brasileiros. Sim, porque, coitado. Esse ano eu estou aqui. Não estou indo este ano, porque agora, dentro do assunto, vamos um pouquinho na modernidade nova das leis. Cada 5 anos pode repetir uma vez. Ano passado fui. Agora, meu nome no sistema não entra para ter visto, porque agora através do aplicativo. Mas tem que ter no cartão crédito $5.000. Por favor, Batista. $5.000 se você... Isso daí que eu queria falar também. O meu marido... $5.000. Pagar o serviço do Hajj chamado. Depois tem passagem, tem... Fora tudo. Aproximadamente do Brasil, mais que $10.000. $10.000. Aqui, daqui. Agora, a gente... O ano passado, para mim, foi 4.000. Eu paguei, gastei. 4.000. Agora, 10.000. O ano, 5 antes da pandemia, $3.000. No ano 2000, $2.000. Na minha época, acho que $2.000, né? Por aí. Por fim, nesse assunto nosso, a inflação bateu todo mundo, não só o Brasil, também na Hajj. A política, né? A política. Falando daquilo que a gente falou agora há pouco, então, eu acredito que o meu marido foi merecedor que a gente fizesse Hajj para ele. Por quê? Porque o primeiro açougue islâmico halal no Brasil, em São Paulo. Foi feito por ele. Quer dizer, ele outras coisas assim não tinha, então, mas falava. A concorrência de Batista, por favor. Então, a concorrência começou através dele, né? Mas Batista, eu vi que você trouxe uma poesia. Parece uma poesia para nós. Esse poema eu vou ler aqui no final do podcast, porque normalmente isso aqui é um ritual que eu tenho quando eu termino qualquer entrevista, Então eu leio um poema dedicado a peregrinação também. Esse aqui é dedicado à peregrinação. Eu tenho uma voz linda. Eu adoro. Porque são palavras de coração mesmo. Na verdade, esse poema eu escrevi lá em Meca, né? A gente estava olhando para ao vivo. Durante a peregrinação. Ao vivo.
Durante a Surgiu ao peregrinação, vivo. a gente vai tirando exemplos de certas coisas. Sabe Entendeu? que? Experiência, aí a gente vai acabar... Esse para mim é uma revelação. É uma revelação, né, Sheikh? Então, Uma a gente... inspiração de Deus para ti. Sim. Por favor, leia Tá. aquela parte do Hajj, depois a gente... Leia para nós. Então, depois. vamos. Agora que falamos tanto. O que eu escrevi aqui, as mudanças que aconteceram em Meca, que a gente consegue ver a olho nu, aquilo que você imaginava de Meca, entendeu? Quando você vê a olho nu, que você participa dela, você vê as mudanças e alterações. E às vezes eu não concordo muito com alteração, eu não concordo que eu fique velho e a pessoa vai me rejuvenescer. Vai me colocar um botox para me ficar com a cara bonitinha, lisinha, mas já tô velho. Então aceita a minha velhice, por favor. As condições de cada fase. Cada fase. Então eu escrevi assim. Você tem contentamento. Contentamento. Então eu escrevi assim: a verdade está sendo apagada, mas a história nunca pode se apagar. Esta é a cidade dos profetas, nunca vamos deixar de te visitar. Por mais que tenha mudanças, nós nunca vamos deixar de visitar. Estão destruindo o que os profetas deixou. Já demoliram as montanhas protetoras, que tinha muita, era cercada de montanhas, eles demoliram para construção, entendeu? Sobre as rochas, muitos prédios se criou. Safra e Marwa virou uma passarela, bem diferente do que se imaginou. A caminhada que foi feita por H foi transformada em um belíssimo corredor. Acondicionado. A casa onde morou o nosso profeta já não existe nem sequer o seu sinal. Até o poço que era a fonte de Zamzam ainda existe, mas de forma industrial. Aceitamos. Esse jamais poderá... Peraí. Mas ainda resta o nosso lado positivo, esse jamais poderá ser esquecido. A nossa fé dentro dos nossos corações a cada dia fica mais fortalecido. Meca, Meca, Meca. Tu sempre será a mais iluminada. Meca, Meca, Meca. Tu sempre será a mais abençoada. Meca, Meca, Meca. Tu nunca poderá ser esquecida. Toda a grandeza que Allah deixou aqui é para sempre e nunca vai ser destruída. Parabéns, Muito bonito. bonito. É verdade. Então, a realidade que a gente... Na verdade, eu estava até comentando com a Haji Samia, eles construíram em volta da Kaaba, que o Sheikh conhece, e as pessoas que têm feito a peregrinação, um prédio enorme. Tem mais... Sabe que você entrou nesse prédio? Não, embaixo é a galeria. Assunto de ser, vamos dizer, realistas e também justas quando a gente não. A população e os povos e os peregrinos são diferentes de várias culturas. Certo. Imagina, sabe que anualmente da Europa só muçulmanos europeus visitam Meca, no Hajj estou dizendo, não do ano, do Hajj, mais de 46 mil pessoas de Europa, de França, de Inglaterra, de Alemanha. 40 mil. Sim, 46 mil. Acho que essa ano vai ser 50, porque cada ano aumenta um pouco. Vamos dizer 40 mil. Certo. 40 mil, eles são, são europeus. Dentro deste prédio, existe um shopping mais avançado no mundo. Eu entrei, juro, qualquer marca que você, luxuosa. Eu falei para uma pessoa, ele trabalha no estado de Meca, tipo de governo, tipo de prefeitura. De prefeitura. Falei, por que esse luxo deixa mais modesta, deixa assim. Diz que, Sheikh, você, como de origem muçulmano puro, você aceita, mas os nossos muçulmanos que visitam, europeus, ou de Canadá, ou da América, do Brasil, muitos peregrinos gostam deste ambiente moderno. Eles são modernos fora, em Kaaba está ainda tudo mantido. Agora, por exemplo, podemos derrubar montanhas, concordo contigo, mas a numeração, na época do profeta Muhammad, a maior número, 100 mil. Agora
3 milhões, 2 de fora, imagina quantos aeroportos, quantos aviões, quantos voos, e 1 milhão de dentro da Arábia Saudita e do Golfo, aqueles países como Kuwait, porque eles são União Arábica, União do Golfo. A religião árabe, eles também estão vistos, também eles, cada cidadão, ele pode peregrinar de Arábia cada 5 anos uma vez. Ele também tem visto interno. Sim, uma permissão. É para organizar, na realidade, e para também manter um ambiente misturado. Não podemos... Muitas pessoas... Eu vivo... Mas, Sheikh, eu acho que não pode ser uma desculpa. Se vieram uma série dos muçulmanos europeus, a gente tem que modernizar. Vou dar um exemplo, por exemplo. Vou dar um exemplo para o Sheikh Ilahi, porque o Sheikh Ilahi, alhamdulillah, olha bem, se o santuário do Imam Reza, alayhi salam, ficasse como 40 anos, eu visitei 40 anos o Imam Reza. Não, a expansão é uma coisa. Não, estou dizendo para uma realidade. A gente tem que considerar. Eu gosto de... Muçulmanos acumularam e agora estão preparando aumentar 1 milhão dos estrangeiros. Vai ser 3 milhões, não agora, daqui 5 Sheikh, anos. uma vez... Vai ser 5 milhões no mesmo tempo. Não, precisa... Olha bem, todos nós conhecemos, eu conheço Meca igual como minha cidade natal. Sim, Sabe quantos vezes? Eu, na realidade, quando eu, por exemplo, pego um táxi, eu falo para ele, eu tenho que te indicar o caminho que a gente... Porque ele não sabia. Sim. Não sabe nada. Claro. Então, eu falo assim, sabe o túneis, que furaram montanhas, quantos quilômetros ao redor de Kaaba para facilitar a entrada e a saída dos peregrinos? Aproximadamente 200 mil quilômetros, 200 ao redor, assim, roda, para facilitar um trânsito magnífico. Sabe que você falou rochas? São uma rocha mais dura no mundo. E eles conseguiram furar túneis, não uma rua. Não, túneis. Avenidas, você vê. Vocês na realidade, eu agradeço a Deus que deixou com bastante crítica a gente podemos ter do outro lado, mas também um privilégio que estar de um governo tem bastante riqueza e recursos para facilitar realizar esta peregrinação. Vamos dizer sobre os iranianos, os países gigantes como Irã, República Islâmica do Irã, Indonésia, Turquia, porque são 100 mil peregrinos, 80 mil, Irã cada ano agora 80 mil peregrinos. Sabe a organização daquela associação, Ba'thatul Hajj. Ba'tha significa aquela missão, bom, por fim, do governo iraniano. O governo iraniano, eu conheço detalhadamente isso, gasta do Banco Central deles 15 milhões de dólares para facilitando o movimento dos peregrinos. Olha bem, você iraniano vai a Meca. O telefone, mesmo número do Irã, vai falar internacionalmente, paga no Irã. Banco iraniano existe. 2 hospitais gigantescos, um de Meca, um de Medina. Para iranianos. Não, também recebe os outros. Hospitais cheios. Foi fundado por Irã. Eles alugam um hotel, eles mudam também sala de cirurgia, de todas as coisas. Eu escutei essa palavra, Allah yarhamu, o senhor Mohammad Reishahri, ele é representante do líder Ayatollah Khamenei do Hajj. Ele fala que nosso governo, isso é uma obrigação moral, uma obrigação do governo iraniano, gasta para facilitando, para deixar todos os peregrinos de confortabilidade absoluta. Eu entrei eu me senti no Irã, pelas condições de vida. Em Meca ou em Medina, mesma coisa. Esse também. Tá certo. Olha bem, porque isso? Antigamente, na época de 50 anos atrás, na época do Shah, o que ele gastava? Essa pergunta. Porque gastava para matar os palestinos. A República do Irã, agora, a República Islâmica,
Desde a época do Imam Khomeini, agora Allah subhanahu wa ta'ala protege todos os sábios, inclusive nosso líder, o Sayyid Ali, porque ele tenta manter o respeito para o peregrino. Na realidade, privilegiado por Deus, também deve ser privilegiado por nosso governo. Também essa organização entre os dois países, dois governos, Arábia Saudita, também Irã, Indonésia, a mesma coisa, mas de outro modelo. Os turcos, na Turquia também. Qualquer um ajuda. Coisa linda, a organização, a roupa. Por exemplo, o governo do Irã, sabe o que coloca durante 20 dias? Circulando 2.000 ônibuses de toda a Meca para transmitir aos peregrinos iranianos, acaba e depois voltam. Grátis. Voilà. 2.000. Para nós temos 1.500 em Meca, 500 em Medina. Veja a importância, que nós temos. Estou dizendo isso porque, na verdade, a gente temos bastante observação, mas tem que reconhecer. Verdade. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. Não desvalorizam o que os outros estão oferecendo de serviço. Claro. Na realidade. Agora, minha tradução, vamos dizer assim, meu hábito, eu gosto das coisas antigas. Mas olha bem, uma casa antiga que impede, vamos dizer, uma avenida que serve para toda a sociedade, para toda a cidade, para todo o país. Uma casa antiga é um patrimônio, deve ser mantido, mas quando ele impede um tipo de desenvolvimento, certo. Claro. Tem que ver as condições da vida atual. Assim, minha observação. Tem que ver o benefício geral. Sim. Benefício geral. Concordo. Isso não vai aumentar. Eu choro quando não vou achar onde foi nascido o profeta Muhammad, a casa do profeta Muhammad. Mas essa casa tem 1000 anos atrás, vamos dizer assim, sim, vai ser destruída. Agora, os turcos, o governo turco, está combatendo com essa decisão do governo de Meca, governador de Meca. Na realidade, eles querem aumentar para facilitar ainda mais. Na Turquia diz que agora depois vai ser destruída. Por fim, eu me fico muito triste, mas por fim penso da mesma maneira, o benefício geral. Eu sei que o profeta, se está presente agora, ele vai surgir uma ideia que pode destruir para beneficiar os muçulmanos. Porque uma casa símbolo de grande mestre, de grande fundador do islamismo, mas no mesmo tempo tem peregrinos. Agora aumentaram os muçulmanos 1,3 bilhão no mundo. O que a gente vamos estar na mesma cidade antiga, não vou pré-histórica, antiga, e as condições aumentou, movimento das... Meca é uma cidade que a gente vê pouca possibilidade de crescer, crescimento, né? Por isso tem que aproveitar. Agora, mesma Meca, agora, mesma Kaaba, agora, se vocês vão, sabe que a Tawaf, 5 andares. 5 andares. E agora, neste ano, ano passado eu experimentei, você e eu, antigamente, visitávamos fazendo Tawaf. Eu fiz no térreo. 5 vezes por dia, por exemplo. Agora, o Tawaf obrigatório, 7 vezes só uma vez. Porque eles colocam aquele tipo de dígito, código. Eles têm uma entrada só. Tem aquela máquina que verifica que você passou ou não passou. Se já passou... Não recusa. Vai em cima. Vai segundo andar, terceiro andar. Porque na verdade, quantas pessoas morreram? Pisoteadas. Por isso, na verdade, tem que reconhecer. Também, por fim, para organizar, para dar mais chance. Agora estão pensando eles aumentar os peregrinos estrangeiros a 1 milhão a mais. Quantas condições necessitam? Agora acaba aquele primeiro piso, aquele lateral. Agora como um campo de futebol tão amplo. Derrubaram toda aquela região embaixo. Agora, se você vai no fim, quase está olhando outro goleiro. Muito longe acaba.
Antigamente a gente aproximava 15 metros. Agora, na realidade, muito. Aí, não há possibilidade mais de você muita passar a pressão mão nela, humana. Não há possibilidade mais de passar a mão na Não, capa. dá. Para individualmente você vai, eu vou. Mas naquela Pedra Negra, eu visitei. Não, na Pedra Negra que eu falo. Não, eu proíbo. Eu passei a mão Proibição para mim. todas as vezes. 22 vezes nunca experimentei, É. porque na realidade tem pecados vai ser cometidos. Pecado de que atrapalhar ou machucar um velhinho, uma velhinha, uma senhora ou um senhor. É errado. Aquela Pedra Negra, Uhum. juro por Deus. Onde o Mamari entrou e Desculpa. saiu. Quando uma pessoa chega lá, você perde a consciência. Você vira, desculpa, alguns deles, como luta livre. Não, realmente. Um amigo meu, juro, por Deus, um alto assim, 90, ele é grande, ele voltou, quebrou 2 costelas. Meu Deus. Não, eu quero Falei contar um para pouco ele, a história não da minha vai, não aventura. vai. Eu quero contar um Ele pouco a falou, história Juba, da minha eu sei que história. ficou A minha como aventura. bola, chutando um outro. Eu falei para ele, por exemplo, eu nunca visitei, nunca toquei, porque eu me sinto, ou vou ser agressivo, ou vou ser, vou dizer, recebendo agressão. Por isso, evitei, e também, Hajj tem que ser tranquilo, tem que ser também, teu corpo tem que ser bem sadio. Eu preciso relatar. Depois que o a minha Batista aventura, relatar, eu vou relatar sobre também a Pedra Preta. Quando eu estava fazendo tarefa, eu e o meu amigo Nasser, meu companheiro de viagem, eu levei um papel com o nome escrito de pessoas, amigos. Eu falei assim, vou colocar o nome dessas pessoas na caba abençoada. Nessas 7 vezes, eu tinha que chegar uma vez até lá. Eu consegui chegar com um papel lá e passei lá na caba com o nome dessas pessoas. Chegamos a caba toda vez chego. Né? Não, Pedra Negra tá A Pedra Negra eu coloquei. Então, a Pedra Negra, essa é guerra. Essa é difícil. Sabe por quê, chefe? Tinha pessoas que ficavam na frente, não quer deixar ninguém. Parece que a pedra é só para ele. Luta livre sem lei. Sem lei. Chefe, eu até ouvi que quando eu voltei do Hajj, falaram essas poucas pessoas que conseguem, não só do nosso grupo, mas as poucas pessoas que conseguem chegar até Hajar al-Aswad, a Pedra Negra, se elas não chegaram lá, o Hajj dela está faltando. Não. Parece que está faltando. Depois, esse tipo de mitos, depois mito social da nossa comunidade, infelizmente, não tem nenhuma razão. Não, depois que eles falaram, Cher, que... não, aí eu falei, mas lá, como você falou, Cher, luta livre, lá é impossível a pessoa chegar lá e sair inteiro de lá. Eu falei, isso não é normal. O Hajj é espiritualidade, 30 é paz, por não é 30. isso daqui. Depois, mais tarde, ficamos sabendo que realmente, mesmo se você não chegar lá... Não, olha bem, mesmo aquele ritual que a gente, cada vez que na mesma altura do Hajar al-Aswad, levanta a tua mão, suplica aquela súplica muito linda. Oh meu Deus, Ilahi, oh meu Deus, Ilahi amanati addaituha. O que é amana? Aquele compromisso que eu fiz de estar lá, que estar lá. Em Meca já agora estou cumprindo, oh meu Deus. Já, Ilahi amanati addaituha. Wa mithaqi ta'ahadtu. Qual mithaq? Qual impacto que eu como muçulmanos, com Deus, ser monoteístas, seguir o caminho do profeta Abraão, o fundador do monoteísmo, o pai da fé na cultura cristã, chamado profeta Abraão, o pai da fé. Qual fé? Ser monoteísta. Por isso, no Sagrado Alcorão, ele é chamado o pai dos muçulmanos, o pai espiritual. Sim, claro. Amanati addaituha, wa mithaqi ta'ahadtu, ou chamo agora a quem? A Pedra Negra. Litashhada li bil muwafat. Tu, esta pedra, fica testemunha perante Deus que eu cumpri minha missão. Esse já tocou do teu coração. Agora está tocando, todo mundo está aqui. Você não ficou revelando a tua memória que está lá? Você tocou.
Claro. Agora você tocou também, Sheikh. Tudo bem. Inesquecíveis há quantos anos? Não 9 precisa anos? tocar fisicamente. É. É sempre Não. para mim mitos. Mitos. Assim, a gente faz o desejo, né? É o teu desejo. Pedido. Sabe, finalizando o programa, temos rituais que são obrigatórias, como esse círculo, como essa caminhada entre duas montanhas. Mas tem, entre esses rituais, tem recomendações. Por exemplo, essa Hajar al-Aswad que está falando, essa pedra negra, que segundo a tradição islâmica era uma pedra branca que Deus mandou do céu, desceu do céu, do paraíso para a terra. E foi colocado lá. É recomendado você passar. Caso puder, caso tiver condição. Caso não, vai. Então, temos ritual obrigatório e temos ritual recomendado. Queridos irmãos, quer falar uma coisa? Não, eu só queria falar aqui sobre a gente chama profissão de fé. A fé de você conseguir dar as 7 voltas, fazer o tawaf em volta de Kaaba. Eu tive o prazer de um grupo quando nós fomos, um grupo de mais ou menos umas 40 pessoas ou mais, pessoas de diversos peregrinos de diversos países, e nós formamos esse grupo que nos acompanhava, né? Então, quando as mulheres iam fazer o tawaf à noite, que era em um horário Mais que fresco, tinha mais fresco, mais gente. movimento. Então, o Sheikh falou uma coisa hoje que agora já não dá mais. Nós formávamos um grupo de homens, mais sorte, fazia um cordão de isolamento para proteger as mulheres para fazer o ritual. Para organizar. Hoje já não dá mais, né, Sheikh? Porque Não. já não dá mais. Agora é mais fácil, não precisa daqueles, vamos dizer, cerca pelos homens. Agora é muito fácil. Certo. Agora muito fácil. Facilitou mais, né? Sim, menos pessoas, só aqueles que estão realizando a tawaf obrigatório. Muito bem. E cada 40 minutos vai 20 mil pessoas e sai 20 mil. Muito bem. 20 muito mil. bem. Porque já acaba 20 mil. Queridos, não vamos prolongar mais que isso. Que Deus abençoe todos. E O que que é Deus bom durar abençoe. pouco. Bom, só, desculpa, só um assunto bem interessante. Todos os atos da peregrinação devem ser repetidos 7 vezes. Certo. Palavra 7 na cultura árabe, porque, por fim, a fundação e a cultura, a língua principal que Allah subhanahu wa ta'ala colocou para os peregrinos em árabe. No Sagrado Alcorão, 7 vezes. 7 na língua árabe, na cultura árabe, significa incalculável. 7 incalculável. A nossa peregrinação, nossa obrigação ritual 7 vezes. Não 8, nem menos, nem mais. Cumprir 7. Mas 7 é símbolo da eternidade. Um muçulmano, quando ele dá 7 vezes, significa que ele tem que estar na sua vida dando redondo à ordem de Deus. Abraçando a ordem de Deus. Isso significa. Saímos da Meca, por isso, uma história muito linda do Imam Khomeini, que Allah yarhamu, dá misericórdia à sua alma. Imam Khomeini, certo dia, dando aula em Najaf, chegou um aluno dele, dizendo: meu mestre, amanhã eu estou indo a Meca para fazer peregrinação. Imam Khomeini falou para ele: você vai, eu desejo que você vai, chega lá e não volta. Esse é o tipo da nossa cultura, significa vai morrer. Todo mundo percebeu, preocupado, fazendo imam, não sou mestre, você está Geralmente não fala desse jeito. Desejando que o homem morra. Não, eu falei uma coisa bem certa, que ele vai, o coração dele fica lá, morre lá. Que bonito. Permanece lá. Vamos Permanece entender, lá. as pessoas precisam entender Por isso a tawaf, dada um tipo ao redor da 7 voltas, significa você ter abraçando a ordem de Deus, a satisfação de Deus. E também, uma outra interpretação, termina já, por que tem que estar ao lado esquerdo para a Kaaba? Porque nosso coração deve ser ligado mais rápido, mais contente, mais próximo à ordem de Deus, porque a casa de Deus. Tudo tem sua lógica. Sim, né? tem Quando sua você vai fazer o Hajj, interpretação. tudo tem sua lógica. Bom, eu só queria fazer uma observação aqui. Eu sei que hoje o
Hoje o pessoal fica muito ligado no TikTok, é legal, é bonito, mas deixa um pouquinho do tempo de vocês para assistir um programa como esse. Esse programa enriquece muito as pessoas. Eu, até 1990, eu não tinha nenhum conhecimento sobre o islamismo, não tinha nada. Hoje, alhamdulillah, graças a Deus, através de programas como esse, através de livros, através de ensinos, entendeu? Então eu tenho, graças a Deus, um conhecimento razoável sobre a minha religião. E mesmo que vocês que estão assistindo não queiram, mas eu não quero ser muçulmano, mas aprende um pouco sobre o islamismo, para vocês tirar um pouco a ideia negativa que tem. Uma vez eu estava vendo um programa de televisão que um cidadão, né, um líder religioso, falou que agora vai começar o mês do Ramadã, o mês da matança. Imagina como que você pode falar... Uma palavra que a gente, antes que o programa anterior, foi sobre a palavra ferida, que fere. Pelo amor de Deus, olha, como que um cidadão que não tem conhecimento, um cidadão que não tem conhecimento nenhum de uma religião, fala uma besteira dessa. No Hajj, a gente não pode matar nenhum mosquito. Se você está no Hajj, o mosquito sentar em você, tira ele. Você não pode matar. Cidade da paz, a harmonia. Milhões e milhões de pessoas, você não vê uma briga, não vê uma bagunça, não vê troca desordem. De soco, uma desordem, não vê nada. É paz, ninguém pode matar ninguém. É proibido, você está no inferno. Como que você pode falar uma asneira dessa, falar que é mês da matança, de matar pessoas, pelo amor de Deus. Realmente, é tudo falta de conhecimento. A gente gostaria que todas as pessoas, mesmo que elas não se tornarem muçulmanas, mas que buscassem o conhecimento, não fosse só ver o que a mídia transmite, o que a mídia fala, assim, ver, que nem um grande filósofo que falou, graças a Deus eu conheci o Islã, antes dos muçulmanos, porque temos muitos muçulmanos que realmente, eles estão longe do Islã, mas vamos conhecer o Islã verdadeiro, a doutrina islâmica, e vocês vão ver que tudo isso que se fala, tudo isso, e que a pessoa, por falta de conhecimento, que realmente não existe nada disso. É um caminho novo que abre. E se Deus quiser, a todos os muçulmanos, que já são muçulmanos, que se empenham em fazer a peregrinação, se Deus quiser, no próximo ano, que Deus os abençoe com essa viagem. Queridos irmãos, não vamos prolongar mais que isso, mas deixando alguns segundos. Nesse mês se realiza o grandioso ritual de Hajj. Mas, além desse ritual, esse mês é um mês muito abençoado. Mês da festa de Ghadir, mês de Mubakhala, mês de Eid al-Adha, mês de Arafah. É um mês que muito abençoado. Se Deus quiser, vamos fazer um programa só especial falando sobre, sabe, os eventos desse mês. É muito abençoado, é muito abençoado. Que Deus abençoe todos. Vamos finalizar. Inshallah, estamos com vocês. Agradecemos a todos, agradecemos a fundadora. Sim. Também desse programa, a Risala, o Hajj Nasser, e também agradecemos nós rogamos a Deus que Allah subhanahu wa ta'ala recupere a saúde do nosso mestre Sheikh Talib. Inshallah. E porque também ele, vamos dizer assim, a soberania espiritual e moral dele, que sempre abrange todos nós. Verdade. E também agradecemos a presença do Hajj Batista, que ele batizou nosso programa. Agradeço as palavras. Hajj Samia, muito obrigado. Eu sei que a Hajj Samia vem de outra cidade, não vive mais em São Paulo. Muito agradecido. Hajj Samia está um pouco sempre seja bem. Ela quer distribuir sua bênção a todo o Brasil. Hajj Samia é um patrimônio de nós muçulmanos brasileiros. Então a gente tem que preservar muito essa pessoa. Realmente, muito importante na nossa vida. Anos na mesquita com o Sheikh Talib, direcionada só aos brasileiros, 10 anos mais ou menos, com aquelas aulas que realmente foi o início para qualquer muçulmano que se convertesse na época. Isso a gente não vai esquecer jamais. Que Deus abençoe todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam.